começa a correr, consegue achar um buraco que não cabe quase nada. Ele consegue passar nesse buraco. Não é? E o único erro na história dele é que ele deixou o pezinho. Esse homem, ele não foi feliz na ideia que ele teve. Foi tentar se esconder da polícia. Ele suspeito de roubar um caminhão, mas teve uma ideia. A polícia estava à caça, estava à procura, e ele passou por um cemitério. Disse, não, a ideia é boa, já sei o que é que eu vou fazer. Pulou o muro do cemitério, olhou os túmulos e viu que tinha possibilidade de esconder dentro de um túmulo que estava entreaberto, estava meio aberto, não estava totalmente aberto. Aí ele olhou assim e disse, não é, eu vou ficar aqui mesmo, vou entrar aqui dentro, não é? Se escondeu, fechou no cimento, essa coisa toda, ajeitou direitinho, ficou lá dentro do túmulo. Tentando enganar quem? Tentando enganar a polícia. Tentando ludibriar a polícia. A polícia não vai imaginar nunca que eu tô dentro do túmulo. Então essa é a ideia do bandido. Ele é suspeito de roubar um caminhão. Isso aconteceu em Jaguariúna, que é uma cidade de São Paulo. Muito bem. Sendo que os policiais, olha, você vai ver daqui a pouco o vídeo. Daqui a pouco você vai ver o vídeo da polícia. Ele pensou que enganou. Daqui a pouco você vai ver o vídeo da polícia flagrando o rapaz. Porque ele imaginou, não, aqui eles jamais vão me encontrar. É verdade. Não é? Pense num local que eu tô seguro. Dentro de um túmulo, num cemitério, ele imaginou que estaria completamente seguro e a polícia jamais o encontraria. Lê do engano. Segundo o boletim de ocorrência, a ação começou após a Polícia Militar Rodoviária estava perseguindo o caminhão que foi roubado na rodovia São Paulo 340, SP 340, e durante alguns quilômetros a polícia estava atrás desse caminhão, ele dirigindo o caminhão, roubando o caminhão. Muito bem. Aí o cara viu que a polícia estava atrás, o que é que ele faz? Se aproximou do cemitério e aí pulou fora do caminhão e pulou o muro do cemitério, tentando evidentemente enganar a polícia. A polícia entrou, olhou todos os túmulos, né? Ele deveria estar em algum, não tinha nenhum buraco, nada. Então a polícia olhou bem, ele deve estar em algum lugar aqui. O que é que aconteceu? Vamos ver agora em vídeo, você vai acompanhar a fuga de um homem desesperado. Ele roubou um caminhão em São Paulo, em Jaguariúna, mas não foi feliz na ideia. Não foi feliz na ideia de se esconder num túmulo em um cemitério lá em São Paulo. Vamos ver então as imagens, olha só. Olha aí. A polícia chegou. Com o pé lá, ele ficava empurrando aqui, ó. Aí quando eu vim com o pé, empurrei aqui, ele empurrou de volta. Ele tá aí dentro. Opa, tem alguém aqui dentro. Ó. Aí eu gritei com ele, sai daí, meu. Perdeu. Aí ele gritou, eu perdi. Aí só nós raspou aqui a barrigona dele. Nossa, tudo isso. Teve uma dificuldade pra entrar aí. Se não for, e outra, correndo com vocês atrás ainda, né? Agora como é que ele passou aí? Senão ele tinha escapado, Araújo. Tinha, se não fosse o ouvido clínico, ele tinha escapado. Ele deitou ali, tampou a visão de quem tá passando. Se ele ficasse um pouquinho mais quieto, ele tinha permanecido aí. Olha só, esse é o local onde ele se escondeu, né? E a Romul capturou ele aqui. Olha só, estreito, hein? E ele passou nessa no túmulo. Ele passou. E a hora que vocês pegaram ele, o que ele falou? Essa passagemzinha. Ele perdeu, queria se entregar e não queria morrer aqui. Aí então se entregou, foi dado voz de prisão e conduzido pra delegacia. Ele contou de onde que ele roubou esse caminhão? Não, só contou que foi contratado para trazer o caminhão para um lugar aqui próximo a Jaguariúna, mas não disse onde é o local. Olha aí, gente. O rapaz estava aí dentro do túmulo, em um cemitério. Ele conseguiu entrar exatamente nesse local. É uma coisa impressionante, coisas que a gente não acredita. Assim, poxa, como é que o rapaz em fuga conseguiu passar desse... Não, primeiro ele conseguiu achar um buraco, não é? Primeiro ele conseguiu achar um buraco
E depois, além de achar o buraco, ele conseguiu, numa velocidade absurda, entrar dentro desse buraco, que não cabe quase nada, um buraco bem apertado, não é? Mal cabe o caixão do defunto. Ele conseguiu entrar no buraco e depois ficou lá quietinho, mas ele ficou em movimento o pé. O pé ficou em movimento e quando o policial percebeu, olhou, isso aí é um pé. Isso aí é um pé. E aí, então, pegou o rapaz, porque ele deixou o pezinho balançando. Aí o pezinho balançando denunciou o danado do rapaz, que tentou enganar a polícia e foi pego. Coloca mais uma vez o policial falando das... Aqui. Aí o cara se entregou, foi dado voz de prisão e conduzido para a delegacia. Colocou isso aqui. Olha aí. Ficou assim, tá vendo? Com o pé lá, ele ficava empurrando aqui, ó. Aí vocês correram. Eu vim com o pé, empurrei aqui, ele empurrou de volta. Opa, tem alguém aqui dentro. Aí eu gritei com ele, sai ele daí, fica irmão. quieto. Perdeu. Aí ele gritou, eu perdi. Aí nós raspou aqui a barrigona dele. O policial foi esperto. Nossa, tudo Ele isso. teve uma dificuldade para entrar aí. Se não for, e outra, correndo com vocês atrás ainda, né? Assustado. Senão ele tinha escapado, era hoje. Tinha, se não fosse o ouvido clínico, ele tinha escapado. Ele deitou ali, tampou a visão de quem tá passando. Se ele ficasse um pouquinho mais quieto, Ele tinha escapado. permanecido aí. Olha só, esse é o local onde ele se escondeu, né? Bem E a Romu apertadinho, né? capturou Eu não ele sei como aqui. ele passou aí. É um túmulo que Nossa, cabe é um caixão. estreito, hein? Bem estreito. Mas ele passou por esse E a hora buraco. que vocês pegaram ele, o que ele falou? Falou que ele perdeu, que ele ia se entregar e não queria morrer aqui. Aí o cara se entregou, foi dado voz de prisão e conduzido para a delegacia. Ele contou de onde que ele roubou esse caminhão? Não, só contou que foi contratado para trazer o caminhão Agora, a um lugar que próximo a Jaguariúna. tranquilo. Você vê, o cara sai do caminhão, não é? Pula de um caminhão, consegue, não se machuca, repara só, consegue entrar no cemitério em velocidade, pula o muro do cemitério em velocidade, também não se machuca, e começa a correr, porque o cemitério é grande, começa a correr, consegue achar um buraco que não cabe quase nada, ele consegue passar nesse buraco, não é? E o único erro na história dele é que ele deixou o pezinho. Ele deixou o pezinho lá de fora. Aí a polícia, opa, defunto não se balança, não se mexe. Esse aqui tá se mexendo. Aí o policial foi lá e conseguiu. O policial empurrou o pé dele e voltou. Eu disse, epa, tem gente aqui. Perdeu. Muito bem, gente, isso aconteceu na área urbana de Jaguariúna, São Paulo. Parabéns à polícia, mas olha, esses caras, eles são ninjas, porque eles pulam muros assim altíssimos, não é? Eles conseguem entrar em cada uma que você não acredita, que você duvida, mas eles conseguem. Como? Tá aí a prova. Eles conseguiram. Quase que o plano deu certo. Só não deu certo porque o policial foi muito esperto.